Olá, muito boa noite! Olá, seja bem-vindo, você que está chegando por aqui. Muito boa noite, obrigada por você estar presente neste nosso encontro mais que especial. Obrigada por você estar aqui com a gente no ao vivo, também depois, quem quiser assistir no gravado, né? Obrigada por estar aqui, por reservar esse tempinho para conversar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é o contato com a natureza, como melhorar nosso bem-estar, né? Estando em contato com a natureza e praticando atividade física. Vamos unir essas duas informações. O nosso convidado de hoje é um especialista neste assunto e vai trazer muitas dicas para a gente tentar aí manter uma vida um pouquinho mais leve, melhorar a nossa qualidade de vida. Os dias são tão corridos, né? A gente tem levado aí muitas vezes uns dias em altos e baixos e às vezes não sabemos como superar algumas situações que aparecem, né? Então, quem sabe, hoje a gente vai descobrir uma forma de levar a vida um pouquinho mais saudável, né? Por que não? Vocês estão me ouvindo bem? Como que está aí o áudio? Tudo certo? Espero que sim, né? Porque eu já tô falando há um tempinho aqui. Já pensou eu estar falando sozinha? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, vamos ver se o Amaurel já chegou. Pode fazer uma solicitação para participar. Amaurel, não me deixa aqui falando sozinha. Ai, que legal. A gente vai conversar com esse querido amigo que vai trazer uma experiência bem bacana pra gente. Sobre a natureza e a atividade física, por que não unir essas duas práticas e então ter uma vida muito mais saudável, né? Vamos ver se o Amaurel... Opa, ele já... E aí? Será que deu certo? Amaurel! Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada por você estar aqui nessa noite. Show! Conta pra gente. Nós que agradecemos o convite. A Maia veio dar boa noite aqui também. Eu ia dizer, conta pra gente quem é essa princesa, porque eu não conheço mais, tá tão grande. Oi, linda! Oi. Tudo bem? Que bom que você tá aqui junto. Diga pra tia, você tá com a Hope aí por perto? Tá nos pés do pai. Ai, que legal! Sim, Coisa boa. Ai, Amaurel, obrigada por estar aqui. É uma alegria poder contar com a tua presença. Espero que você se sinta bem-vindo. Olha quem mais tá aí, gente! Depois ela aparece aí. Ai, que legal. Obrigada, tá, Amaurel, por estar aqui. Vamos bater um papo bem legal. Show! Na verdade, eu que agradeço, né, Aline? E eu sempre comento isso quando eu sou convidado, né? Para qualquer seja o tipo de atividade, né? Quando a gente é lembrado e surge um convite, é um sinal, eu sempre penso assim, né? Que é um sinal de um elogio, né? Se foi lembrado é por um bom motivo. Então eu tento participar de tudo aquilo que eu sou convidado também, né? E por isso que eu vim aqui para a gente bater um papo. Muito feliz com esse convite, né? E tenho certeza que a gente vai poder interagir bastante aí, contar um pouquinho das histórias, né? E tudo mais. A ideia aqui do nosso canal é sempre trazer de uma forma leve informações que possam contribuir com o bem-estar das pessoas, né? Das pessoas e dos pets, dos nossos amigos. Então, por que não unir, né, natureza e atividade física? Eu acho que quando a gente fala quando a gente
procura um médico no geral, essa recomendação ela é meio que constante, né? Você pratica atividade física, você tem contato com a natureza, sempre rola, né? Então, Sim, por que que às vezes a gente esquece disso e leva uma vida por vezes pesada e não se dedica também um tempinho a parar um momento, se conectar com a natureza, fazer uma atividade física. E hoje, então, a gente vai tentar dar esse impulso aí para as pessoas que estão com a gente e quem também vai assistir depois no gravado, para tentar fazer a parte, né? A nossa parte, ir para ação, né? claro, Então, eu com penso certeza. que seria interessante você começar contando para a gente como é que você se interessou por essa profissão de educador físico e como é que é essa tua relação aí com o contato para a gente. Sim. Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Perfeito. Cortou o finalzinho só para mim, mas eu acho que eu entendi toda a pergunta. Tá. Bem, minha relação com a atividade física, né, ela vem desde cedo, na época de ensino médio ainda ali, para definir o que faríamos então de profissão, né, e surgem muitas dúvidas. Eu, particularmente, tinha várias possibilidades, aliás, todos temos, né, e tenho certeza que para vários caminhos que eu fosse, eu me daria bem na ideia de fazer o que eu gosto, né? Porque normalmente a gente gosta mais do que uma atividade ou algo, né, para a nossa vida. E a opção na época foi a educação física, né? Confesso até que na época surgiu assim um pouco de dúvida, né? Por ser um curso talvez um pouco mais taxado assim, ou algo que não pudesse dar um retorno tão imediato, que não fosse uma carreira tão fácil, né, ou tão promissora quanto nossos pais esperam, os amigos esperam, a família, né? Mas ao longo do tempo, assim, eu consegui perceber e me encontrar nessa profissão que eu escolhi seguir. E tenho certeza que eu fui muito feliz, assim, na minha escolha. Eu fui me encontrando, fui experimentando várias coisas, né, enquanto educador físico, e muitas delas que eu fiz eu gostei. Claro que daí com quase 20 anos agora de profissão, eu consegui chegar num ponto onde eu desenvolvo aquilo que eu mais me identifiquei, aquilo que me traz mais prazer, aquilo que, né, realmente a gente se identifica um pouco mais, né? Mas então, voltando à pergunta em si, né, desde de jovem praticava atividade física, gostava, jogava futebol, né? Tinha assim essa questão física muito presente. Praticava musculação, andava de bicicleta, né? Estava sempre envolvido nas atividades. E, e entrei na educação física, não foi diferente, né? Logo ali já encarei um estágio, né? Numa ótima empresa que também abriu vários leques, digamos assim. E antes mesmo de estar formado, já estava trabalhando, e aí as coisas foram fluindo, né? Eu me formei em 2005, né? Já não sou mais tão novinho assim, né? Lá se vão 18 anos, né, de formação, praticamente mais de 20, então, de área de atuação, né? Porque eu comecei a trabalhar antes de me formar. E não tem como eu falar da minha formação, da minha escolha, e não falar do SESC, né? O SESC, para mim, é uma empresa que eu devo muita gratidão, né? Foi muito feliz em poder fazer parte, SESC Carazinho. Quando eu resolvi sair do estado, fui para Santa Catarina, eu tive a felicidade de ingressar no SESC Florianópolis, e aí eu viajei lá numa unidade móvel, fazia todo o estado de Santa Catarina. Fiz isso por 3 anos, levando cultura, levando atividade física, levando diversão, lazer, entretenimento, né, para as comunidades, eventos ao ar livre, abertos, sem cobrança de ingresso, né, uma coisa assim bem social, bem legal mesmo, de entregar aquilo para quem às vezes não tinha acesso, né. Quando eu cansei de viajar, eu parei um tempinho no Sesc Itajaí, né, consegui fixar a residência por lá um tempo, e aí aconteceram alguns fatores de família, assim, que me abalaram um pouco, digamos assim, e me deu um estalo que era hora de voltar para casa, ficar um pouco mais próximo dos meus pais, da família, né?
Quando voltei para o Rio Grande do Sul, abriu uma possibilidade no Sesc Passo Fundo, consegui ingressar lá. E lá se passaram 9 anos trabalhando frente ao esporte, recreação, enfim, lazer do Sesc Passo Fundo, com 35 municípios de área de abrangência e inúmeras possibilidades, né, que foram se construindo ao longo desses anos. E aí, quando a coisa chegou num nível que eu já estava até um pouco cansado, né, não tem como não, de tanto tempo fazendo as mesmas coisas, né, de estar viajando, de estar sempre... Isso aí, a rotina, que a gente não foge dela, né, voltou à tona um sonho, né, que era ter um negócio na propriedade da família, que é um sítio onde, né, agora estamos na casa aí quase de 30 anos que ele é da família, e que até então ele só gerava despesas, né? Claro, muita alegria, muito trabalho, diversão, bem-estar, obviamente, né? Mas em si, só despesa, né? Meu pai e minha mãe que o digam, né? Minha mãe que o diga agora. E aí eu voltei com essa ideia, a gente conseguiu colocar em prática, né? Foi construindo também, estamos construindo, porque ser empresário é algo que a gente não pode se acomodar, não pode parar, né? Tá sempre de olho no mercado, de olho nas tendências. Muitas vezes a gente, né, nem poderia estar investindo, mas tem que investir em algo, porque, né, a gente também não pode ficar para trás. E aí esse sonho foi crescendo ao ponto de que a gente conseguiu desligar, então, do meu emprego, né, do Sesc. A Ana, minha esposa, também trabalhava numa outra empresa, e a gente resolveu, então, residir no sítio, viver do sítio e dar uma guinada aí, diria que de 180 graus na nossa vida, né? Porque se tu pegar os últimos anos, Florianópolis, Itajaí, Passo Fundo, e hoje eu moro na beira do rio, né? Meu vizinho mais próximo aqui, 1 quilômetro aqui de casa. Sim. Né? E para Ana, minha esposa, né, não é diferente também, ela veio de Porto Alegre, então grande centro também para estar aqui junto com a gente. Né? Nesse meio de todo esse caminho, né, a gente se encontrou, eu conheci a Ana e tive a Maia. A Maia está aqui brava comigo, me olhando para ver se eu vou falar dela ou não, né? Linda. Tivemos a Maia, né, que também deu um norte diferente aí para a nossa vida, né, para todo mundo que é pai sabe, né, o que eu estou falando, né, muda totalmente o contexto, a gente tem mais responsabilidades e a gente começa a entrar numa fase mais centrada, digamos assim, da vida. Né? E esse é, assim, um breve histórico, né? Realmente tem que comprimir muitas coisas, porque eu já fiz muita coisa nessa minha vida de educador físico, já viajei bastante, já trabalhei com vários segmentos, trabalhei em academia, trabalhei em ginástica, com ginástica laboral, trabalhei com recreação, trabalhei com esporte, né? E hoje estou mais voltado, né, para as famílias, para essa conexão com a natureza, né, para esse retorno, na verdade, aquelas atividades mais antigas, tentar, na verdade, proporcionar para as outras pessoas, assim como eu tenho tentado passar para a Maia, um pouquinho do que foi também a minha infância, né? Pescando lambari, brincando na chuva, né, fazendo coisas que hoje em dia e cada vez mais se tornam difíceis, né, para as crianças. A gente poder fugir de uma tela, a gente fazer algo um pouco mais criativo e não tão organizado ou comercial, né? E é o que a gente tenta aplicar por aqui. Acho que o pessoal gostou do teu comentário, que tá rolando bastante coraçõezinhos aí. E eu aproveito essa leva de corações para comentar que quem também tiver alguma pergunta, né? Quem quiser interagir com a gente, fica à vontade, né? Pode fazer perguntas também. Eu acho que é muito bacana essa tua explicação de como foi a tua vida até agora, para a gente conseguir também entender esse ponto de vista, porque você teve essa experiência com a educação física, no caso, em um ambiente fechado, e agora tem essa visão de um ambiente aberto, né? Do contato com a natureza. Então, você pode nos passar essa visão se realmente existe algo único em, por exemplo, fazer uma atividade física ao ar livre, que a pessoa
de forma alguma iria encontrar em uma academia. O que você acha? Eu sou suspeito para falar, né? Como eu contei, a gente mudou radicalmente de vida e um dos motivos também foi isso, né? Acho que diretamente assim relacionado à prática de atividade física, né? Tu estar num ambiente ao ar livre, que na maioria das vezes ocorre com tempo seco, né? Com sol, digamos assim, é a questão da exposição, absorção à vitamina D, né? Ao sol. Então aqui a gente tem um fator, né? Falando energeticamente gigantesco, né? Especificamente o sítio, a gente tem uma questão também que a gente percebe muito, é a questão da água, né? Uma água corrente no local, né? Ativa, e aí tu vai poder explicar bem melhor que eu, né? Mas as energias, né? Tudo flui com mais naturalidade, né? Eu percebo também que, enquanto educador, que a concentração e o foco das pessoas, enquanto fazem uma atividade física ao ar livre, elas são maiores, né? Uhum. Tu efetivamente consegue se desligar, entre aspas, desse meio que vivemos para estar inserido naquele contexto, né? Tu consegue se envolver mais com a atividade, se concentrar mais naquilo que tu está fazendo, né? Naturalmente isso gera um resultado melhor, né? A partir do momento que tu consegue efetivamente prestar atenção e sentir aquilo que tu está fazendo, né? O teu corpo ele vai reagir de uma forma completamente diferente, né, do que um ambiente fechado. Uma questão que também é notória, né, e aí a gente ouve muitas pessoas falar, quem frequenta academia e esses espaços mais confinados, digamos assim, né, fechado, ar-condicionado, muitas vezes com janela, mas não tem uma ventilação adequada, é a oxigenação, né? É a forma que tu consegue perceber esse ar puro, né, circulando no teu entorno, circulando dentro do teu corpo, né? Então, assim, de grosso modo, digamos que aqui a gente já teria 3 pontos, né, muito positivos para as atividades ao ar livre, né? Que seria a questão do sol, da vitamina D, né? Um ar puro e a concentração, o foco, né? Uma possibilidade maior. Não é que isso não aconteça dentro de um espaço fechado, né? Mas estar num horizonte mais amplo traz uma facilidade para isso. Sobre a questão assim de redução de estresse, você acha que o ambiente ao ar livre, eu quero comentar no sentido assim, a atividade física por si só já é um redutor de estresse, né? Eu acredito que melhora o bem-estar e a saúde mental também. Mas você acha que por ser ao ar livre, poderia ajudar a reduzir esse estresse? Sim, inclusive tem alguns estudos, né, que falam que o nível da endorfina, né, que é um hormônio que é liberado durante a prática da atividade física, ele é maior quando a gente está num ambiente ao ar livre, né? Então, veja bem, né, tipo, é um artigo, é uma pesquisa, né, que está falando que se eu fizer a mesma atividade dentro de 4 paredes ou fizer ela no quintal de casa, né, o nível desse hormônio que eu vou gerar dentro do meu organismo é maior, né? Olha então, só que interessante. Então, sem dúvidas, né, ambas atividades, aonde elas acontecerem, excelentes, né? Toda vida, muito melhor estar ativo dentro de um ambiente fechado do que estar sedentário, né? Isso sem dúvida alguma. Tem pessoas que preferem, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu falei da concentração, tem pessoas que estiver num ambiente externo e tiver, por exemplo, mosquito ou alguma coisa que possa interferir na atividade, se incomode e não consiga se concentrar. Né? Então, tudo é muito relativo, né, essas questões. Mas essa questão científica, né, que eu trago aqui, realmente ela é comprovada. Né? E quanto mais a liberação da endorfina a gente tiver, mais a gente vai combater o estresse, mais a gente vai combater a depressão, mais a gente vai ter essa sensação de bem-estar, né? O pessoal que está assistindo a gente, né, e acompanha aí, sabe, quem pratica uma atividade física, que às vezes dá preguiça até tu sair de casa, até tu sair do sofá, né?
Mas durante, principalmente naqueles primeiros instantes após a atividade, é uma sensação de, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Né? A gente percebe muito bem, né? Muitos até não entendem, né? Essa questão hormonal que é gerada dentro do organismo. E ela é um fato, né? É algo que realmente mexe com a gente, né? E que provoca aí inúmeros benefícios, muito mais do que esses que a gente está conversando ou que eu possa estar relatando aqui, né? Eu, nesses últimos anos, assim, até eu tenho tentado retomar um pouco essa questão de leitura, de acompanhar um pouco mais esse universo fitness, né? Eu até recentemente tive fazendo alguns treinamentos e me aventurei aí nas atividades aquáticas. Eu ministrei algumas aulas de hidroginástica aqui no município vizinho, numa piscina térmica, e tive que pesquisar um pouquinho, me preparar melhor para isso, até porque não era algo que eu já tinha habilidade, eu já fazia, né? E realmente a gente tem avançado assim muito nessa questão comparado à minha formação, por exemplo, as informações que a gente tinha naquela época, né? Hoje a coisa está muito mais avançada, né? E realmente a gente tem que se aprofundar cada vez mais, que não seja algo superficial e que a gente consiga ter um conhecimento maior para realmente poder incentivar mais as pessoas, fazer com que menos desistam, né, dessas práticas, que é algo comum também, a pessoa começa, né, tem ali um mesinho de adaptação, quando a coisa começa a engrenar, desistiu, veio o final de ano, Natal, vou voltar depois do Carnaval, e lá se foi meio ano, né, sem fazer mais nada. Hoje à tarde eu abri uma caixinha de perguntas para dar a oportunidade das pessoas também interagirem com a gente, né? E uma das perguntas que surgiu foi: como ter mais motivação para treinar? A disciplina ajuda? Foi a pergunta que surgiu. E aí eu já complemento, né? Já que nós estamos falando sobre isso, seria um incentivo tentar buscar outros lugares para treinar, né? Não naquele mesmo ambiente que a gente está acostumado? Sim. Tem várias nuances e vários tipos de atividades, né? Mas vamos pegar um, por exemplo, aqui, que são os corredores, né? Hoje uma prática muito difundida, né? Quem caminha, quem corre, enfim, as duas atividades. E a gente tem vários corredores que são corredores apenas de asfalto, né? O pessoal gosta de correr dentro da cidade. Assim como tem corredores que só correm na esteira, né? E tem outros que não conseguem nenhum nem outro e correm somente em estradões, interior, trilha, que é a galera mais trail, né? Então, a variação desses tipos de percursos, ela só traz benefícios para a atividade, né? Mesmo que algumas delas possam te trazer um desconforto e que não seja tão legal para ti, né? Vamos dizer que eu gosto de correr em esteira. O cara vai correr um treino, né? Trail, em trilhas, né? Vai pegar barro, vai ter mosquito, talvez vai se sujar, né? Mas todos esses fatores, né, só trazem benefícios para a prática da atividade, né? A gente variar os estímulos já pode ser um fator de motivação, né? Mas eu acredito que talvez para aqueles que ainda não estão treinando ou não pratiquem uma atividade regular, né, um fator assim determinante que eu acho que influencia muito, o primeiro de todos, tá? Escolher a prática de uma atividade que tu tenha uma relação com ela, que tu goste dela. Esse é um fator de motivação gigante, né? Não adianta o Amaurel querer praticar natação se o Amaurel não gosta de natação, ou não tem uma piscina ou um local para praticar natação, né? Então, a primeira, identifica com algo, foca nisso, que a chance de tu seguir motivado por mais tempo, né? A segunda questão é traçar aí algumas metas, né? Por mais pequenas que elas sejam, tu tem que desenvolver a habilidade de criar algumas metas. Por exemplo, nossa semana tem 7 dias. Tem o sábado e tem o domingo, que eu optei por não fazer nada nesses 2 dias, né, de atividade física. Então, restaram 5 dias da semana. Eu vou estabelecer uma meta que minha atividade física tem que acontecer 2 ou 3 vezes na semana. E aí eu começo lá segunda-feira já
um pouquinho mais motivado, né? Se eu tenho que fazer no mínimo 2 ou 3, eu já estou ciente que se eu falhar a segunda e a terça, quarta, quinta e sexta, eu sou obrigado a fazer, se eu quiser cumprir a minha meta, né? Uhum. Então, criar, assim, alguns gatilhos, né? Algumas possibilidades de metas. E aí também é importante, sempre metas atingíveis, né? Não adianta uma pessoa que não pratica nada, vou dizer, não, eu vou praticar agora essa atividade 7 dias por semana. Pode ser que ele consiga, né? Se ele tiver um nível de disciplina, de constância ou uma força de vontade muito grande. Mas a grande maioria não vai conseguir, né? Então, a gente estabelecer pequenas metas para que tu consiga chegar lá e tenha também esse prazer, né? Opa, não, eu vi que 2 vezes na semana é tranquilo, acho que eu posso fazer 3. Quando tu fizer Sim. 3, talvez tu vai querer uma atividade diferente para algum desses outros dias, né? E assim tu vai galgando cada vez um degrau aí nessa escada, né? É importante também que a gente consiga estar sempre disposto, e isso às vezes é difícil para quem não está motivado, a encarar os desafios, né? Assim como a gente enfrenta eles todos os dias em todas as esferas da nossa vida, pessoal, profissional, financeira, enfim, amorosa, né? E por aí vai. E a gente está pronto para poder encarar desafios. Acho que isso também nos coloca um passo à frente dos demais para seguirmos motivados, para continuarmos algo que a gente iniciou e ter aí, através da disciplina, da constância, da regularidade, chegar num resultado final lá, seja ele qual for, né? No final do ano, seja se é emagrecimento, se é saúde, se é qualidade de vida e por aí vai. E teria algum exercício que você poderia dizer assim, ah, não, esse é bom para começar? Tipo, todo mundo vai passar por esse tipo de exercício para começar? Vamos dizer que o bom ele pode ser para mim e pode não ser para ti, né? Mas pela simplicidade, né? Eu acho que a questão da caminhada é algo que quem está numa escala de sedentarismo, tu conseguir sair do sedentarismo e praticar uma atividade física regular, né? Que logo se torna um exercício físico. E aí a gente tem uma diferença também, né? Atividade física eu fiz até para tomar essa água agora aqui, contraindo os músculos e tudo mais. A partir do momento que se torna um exercício, tem que ter uma frequência, tem que ter uma regularidade, né? E aí vai entrar essa questão da constância. Eu acho que essa questão da caminhada é algo que a grande maioria, ou para não dizer todos, tem um par de tênis esportivo, né? Ou se não consegue adquirir um para praticar. Não estamos falando aqui do melhor tênis ou do tênis mais caro, mas um que seja com um solado macio, né? Que te dê uma firmeza também, a questão do tornozelo, joelho, por aí vai. E aí tu começa a colocar isso na tua rotina diária, né? Nem necessariamente como uma atividade em si. Mas, por exemplo, eu moro a 2 ou 3 quadras do mercado e eu não vou de carro no mercado. Se eu vou lá comprar só 2 ou 3 itens, cabe numa sacolinha, eu vou fazer uma caminhada. Vou a pé. Né? Moro em um prédio, vou optar por subir de escadas ao invés do elevador. Né? Para mim, que moro numa casa, num sítio, é fácil falar isso. Né? Mas faz muita diferença. E talvez tu não vai fazer isso todos os dias que tu vai subir, para o teu andar, para o teu apartamento, né? Mas que tu opte fazer isso uma vez por dia. Ao longo da semana, já são várias vezes na semana. Né? E assim a gente começa a galgar um olhar aí para esse tipo de atividade. Né? Tem muitos caminhantes que logo têm esse interesse e acabam migrando para a corrida. Né? É uma atividade que cresce muito, né? Traz muitos benefícios também. Tem uma galera que adora bicicleta, né? E tem esse adereço em casa. Então também é uma atividade muito legal, é uma atividade cíclica, né? Que muitas vezes numa descida ou quando é mais plano, tu consegue pedalar com mais tranquilidade do que uma corrida, por exemplo, né? A bike embala e tu consegue ir. Então, para quem está iniciando, é algo que também funciona assim super bem. Né? Eu diria que, dentre essas 3 possibilidades, né?
aquela que se enquadrar, que se encaixar mais dentro da tua realidade, são muito funcionais, tu precisa só uma bermuda, uma camiseta, um tênis e tu pode praticar. Né? Claro, quem for praticar o ciclismo, aí já é interessante ter um capacete, né? Ter alguns cuidados a mais, porque no caso de algum acidente pode correr um risco maior do que estar caminhando ou correndo. Né? A bicicleta já tem uns detalhezinhos a mais. Você acha que é interessante prestar atenção no terreno, no percurso que vai desempenhar essa atividade, por ser às vezes irregular? É importante fazer um trajeto? Sim, é importante fazer um trajeto, mas principalmente tu conhecer ele, né? Como eu disse lá no início, a variação desse trajeto ela só te traz benefícios, né? Mas aí a gente já está falando talvez num segundo estágio, né? Quando uma pessoa já está um pouco mais treinada, né? Uhum. Que daí ao invés de fazer, por exemplo, né? Somos natural de Carazinho, né? Então a nossa conhecidíssima aí Avenida Flores da Cunha. Ah, vou fazer uma caminhada na avenida. A avenida, quase todo o trajeto dela, tirando a entrada da cidade, e talvez um ou outro trechinho, ela é plana, né? Então tu vai Sim. iniciar fazendo uma atividade ali, mas de repente vai chegar num ponto que essa caminhada ela já não é mais suficiente ou tão benéfica para ti. E aí tu vai, de repente, encarar descer a Pedro Vargas ou descer a Rua do Aquático, né? E daí já é um desafio hard aí. Uhum. Então, a variação do terreno ela pode ser muito benéfica, mas claro, é importante, né? Ter esse cuidado com torções, se tem pedra solta, se não tem, né? Eu tive até alguns exemplos dentro aqui de casa mesmo. A Ana, minha esposa, foi praticar corrida e aí num descuido dela, numa calçada, numa troca de terreno, onde tinha um pouco de pedra, enfim, sofreu uma queda. Oh. Né? Nisso ela machucou, além do joelho, machucou as mãos, ficou um bom tempo, depois não queria mais correr, sabe? Ficou meio que com um trauma, assim, não, acho que eu não vou mais, né? Então, vale, assim, esses cuidados, claro, pensando principalmente em, obviamente, a segurança, né? A integridade física primeiro, mas depois até para que a gente se mantenha também motivado, né? Consiga seguir com essas atividades, né? Não desista, né? E já que Isso aí. estamos falando de precauções com relação ao sol, que a gente falou dos benefícios, né, da vitamina D, mas quais precauções aí a gente poderia ter na hora de fazer um exercício ao ar livre? Sim, é muito, muito importante, Aline, principalmente agora, né? Daqui para frente, a gente entrou na primavera, já vimos que a gente vai ter duas estações aí, talvez com recordes, né, de calor, né? Realmente fez muito calor os últimos dias, um tempo muito seco, com exceção dos dias que antecediam a chuva, né? Um sol muito ardido, né? Um sol muito quente. Então, acho que o primeiro ponto é escolher horários, né, adequados para essa prática. Ah, mas a Maurel só tem o horário do meio-dia. Tudo bem, tu não vai deixar de treinar, né? Mas tu vai ter que ter alguns cuidados a mais, né? Eu, particularmente, aqui no sítio, a gente adota, assim, alguns cuidados que percorrem aí quase ao longo do verão todo. O uso de protetor solar, né? É praticamente indispensável. Óculos solar, né? Principalmente pessoas que têm olhos claros acabam sentindo mais, né? Essa questão da luminosidade do sol tem um pouco de dificuldade. Para a galera que já é mais carequinha, tipo eu aqui, né? Já está com umas entradas aí. Não é nem entradas, é saídas já. O uso de um chapéu, o uso de um boné, o uso de algum adereço que possa proteger também um pouco a cabeça, né? E eu normalmente tenho utilizado aqui o uso de camisas manga longa. Né? Isso daí, claro, Sim. já é um pouco mais particular, mas hoje tem camisas com proteção solar, né? E que te dão uma condição como se tu estivesse sem ela, né? Transpira o corpo, ela tem respirabilidade, secagem rápida se é alguém que transpira muito. Né? Então acaba ficando uma proteção a mais, já serve para os mosquitos, já o sol não pega tão forte, né? E claro que daí em algum momento, se a intenção também é estar exposto ao sol, aí sim, tu escolhe lá
10 minutinhos, 15 minutinhos num horário adequado, né? Que tu vai poder estar sem esses adereços para curtir um pouco o sol realmente, né? E fazer a absorção dessa vitamina, né? Então, a gente aqui praticamente... Só rejeitar uma chamada inesperada aqui. Eu estou no celular. Então, praticamente, eu, assim, por base, utilizo esses cuidados, né? E raramente me queimo nessas exposições ao sol, né? Realmente só por algum descuido, algo assim, mas se não, assim, funciona super bem. Dependendo do horário que for essa prática, se é de manhã cedo ou se é no final do dia, talvez nem exija tanto cuidado assim, né? Mas a pele é um fator também que é muito sensível, então merece essa atenção especial. E muito particular também, né? Sim. Cada ser humano. Exato. Bom, vamos passar agora para as perguntas com relação às atividades em grupo. Eu separei algumas perguntas para a gente falar sobre a interação, né? Entre a família, porque a gente sabe que o sítio aí, o Águas Claras, tem essa proposta muito bacana, né, de conectar, uma maneira de reconectar a família, né, fazendo atividades ao ar livre. Então, acho que agora a gente pode passar aí dessa parte de atividades individuais para falar sobre as atividades em família. O que você sugere para quem está a fim de fazer alguma atividade e reunir a família ao mesmo tempo? Sim, a gente tem, na verdade, aqui no sítio temos várias, né? Mas eu ainda não vou puxar a brasa para o meu assado, tá? Vou esperar um pouquinho ainda, né? Mas a gente tem, né, vários locais ao ar livre na nossa região que tem inúmeras possibilidades, né? E aí, se tratando de família, acho que se torna ainda um passeio mais interessante, né? E não falo aqui só, vamos supor o exemplo da minha casa aqui, né? Eu, a Ana, a Maia, né? E não falo somente dos humanos, né? Falamos aqui dos animais também, né? Sim. Para quem visita o sítio, enfim, conhece, a gente tem um linguicinha aqui, que é o Teodoro, o cachorro da Ana, né? Que já é mais idoso, mas nos acompanha aí há muito tempo. E tenho 2 Border Collie, né? Que são extremamente ativos, extremamente carentes e que querem estar junto conosco em todo o tempo. Então, a gente reúne eventualmente, né? Sai para fazer um piquenique, né? É uma atividade que funciona super bem. Nós gostamos muito de desbravar lugares, né? Legal. Gostamos muito de cascatas, conhecer lugares novos, rios, enfim, aonde tem essa ligação com a natureza, visitar um pesque pague, né? A gente já tenta, às vezes, associar alguma outra ação junto. Já vamos lá, daí a gente já almoça depois, né? Já une o útil ao agradável. Funciona, né? Dá super bem, dá super certo, né? Maia adora, nós adoramos, né? E o principal de tudo, né? Hoje em dia, a gente destinar um tempo para que estejamos juntos, né? A gente passa muito tempo juntos, né? Mas muitas vezes eu com o celular na mão, a Ana com o dela na mão, a Maia fazendo uma outra atividade e cada um está no seu universo, né? E não pensem porque a gente mora no sítio que a gente não se prende a isso muitas vezes, né? Quando a gente menos espera, a gente cai nessas armadilhas, né? Digamos assim, e a gente está aprisionado a isso. Então, uma das formas de fugir disso e que a gente aplica muito e funciona super bem é visitar esses lugares, né? Poderia citar aí um lugar muito legal em Carazinho, né? O Parque da Cidade. Recentemente a gente até fez um evento lá, sítio, a equipe de corridas aí da Correcar, e foi muito legal. Tem trilhas, tem sombra, né? Anexo ao parque tem o Santuário Santa Rita, então, né, tem a questão da fé para quem, né, já quer explorar esse lado também. Muito gramado, né? É permitido estar com os pets junto, então é um lugar que funciona super bem. Assim como tem as praças, né? Carazinho tem também algumas praças, própria Capezu, Praça Soldado Adriano, enfim, né? No nosso entorno, assim, na nossa região, são vários esses lugares.
E aí dá para fazer uma atividade simples, vamos montar um piquenique, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um passeio com os cachorros, né? São ações simples e bem pontuais, mas que a gente consegue resgatar essa conexão, essa união da família, né, num todo e numa atividade que é prazerosa, né? Não tem quem volte de um passeio desses e não volte melhor do que foi. É verdade. E muitas vezes a gente acaba, eu acho que até esquecendo de fazer esse tipo de atividade, né? Fechados o dia inteiro numa sala de escritório, chega o fim de semana, quer ficar em casa descansando, e aí a gente começa a se sobrecarregar, as energias vão começando a, né, a dar aquele. E aí tem um momento que estoura, né? Que a gente realmente se desconecta. Então, realmente, essa nossa conversa de hoje também é para chamar atenção para isso. Existem opções, existem oportunidades. Tu não precisa sair daqui e ir para a praia para ter um contato com a natureza, né? Existem, Não. como a Maurel comentou, as praças locais, enfim. E se realmente ainda na sua cidade não tem esse tipo de oferta, procure um lugar próximo, né, na região, e se permita também se organizar para passar um dia, né? Logo mais nós vamos falar do day use do sítio, né? Mas existem oportunidades, é só se organizar. E aí também a gente consegue se reconectar com a nossa essência, com a natureza e também, quem sabe, não trazer uma nova visão para as crianças também que estão chegando por aí, que muitas vezes estão só conectadas, né, com esse mundo digital, que já nasceram nessa tecnologia, né? Sim. E quem sabe aí trazer até mais uma visão de sustentabilidade, né, de melhoria do nosso planeta, né? Sim, com certeza. Na verdade, é uma busca constante, né? Enquanto tu estava falando aqui, me veio a questão, né, da relação do corpo e da mente, né? Do trabalho e o que acontece quando a gente chega em casa, né? E muitas vezes o corpo, ele até está descansado, digamos assim, né? Mas a estafa, o cansaço mental, ele é tão grande que tu não quer fazer nada, tu quer ir para um quarto, ficar no escuro, ou tu quer, né, sentar num sofá, comer alguma coisa e dormir, tu não quer nem conversar com ninguém, né? Então, na verdade, um fator assim muito importante e é essa palavra que eu resgatei aqui, que eu me lembrei, a questão do equilíbrio, né? Acho que tudo na vida, né, se a gente conseguir manter o equilíbrio, tudo que é em excesso, obviamente, não vai te fazer bem, né? A não ser que tu esteja muito bem preparado ou condicionado para isso, né? Então, tentar realmente buscar, assim, esse equilíbrio, né? E eu até quis citar exemplos de lugares abertos, né, ao público, porque a gente sabe que também tem essa questão financeira, né, que muitas vezes impacta, né? Ah, eu gostaria de ir em tal lugar, mas eu não tenho grana, né? Eu gostaria de jogar beach tênis, mas tu tem que ser sócio de um clube, ou tu tem que, né, pagar uma hora para ir numa quadra, tem uma raquete que já não é tão barata, né? Enfim, um exemplo só, né? Assim como o mountain bike também vai e por aí, né? Todas as modalidades têm suas particularidades. Mas eu acho que, né, se a gente puder focar nessas mais simples e pelo menos praticar essa, estamos falando de pessoas que talvez não façam ainda ela, né? Existem vários lugares aí na nossa região, Passo Fundo tem inúmeros lugares, né? A nossa região por si só tem belas e fantásticas aí paisagens naturais, né? A gente tem cascata, a gente tem matas, a gente tem monumentos, a gente tem muita particularidade na nossa região a ser visitada, né? Então eu sou um dos que realmente levanta a bandeira também de que muitas vezes antes de a gente ir para a serra, de ir para Gramado, antes de ir para a praia, para o exterior, que a gente possa visitar um pouquinho mais a nossa região, sabe? Valorizar, né? A gente tem erguido uma bandeira de turismo rural, né? Que a gente vê assim que são muito baixos e que o pessoal muitas vezes não valoriza, né? E aí tu posta uma foto, tu faz uma atividade ou acontece alguma coisa e as pessoas vêm perguntar, mas aonde que é esse lugar? Que isso é a coisa mais linda. E aí tu fala, não, é a 2 quilômetros aqui do sítio.
é dentro do Parque da Cidade de Carazinho, é dentro da Floresta Nacional de Passo Fundo, né? Então, os lugares estão aí, né? Cabe a nós também tentar explorar da melhor forma, cobrar, né, dos municípios que investam nisso, que tenham uma infraestrutura mínima para receber as pessoas, né? Que a gente tenha uma segurança em estar nesses lugares, que cada vez mais as pessoas vão poder utilizar, né, esse espaço, usufruir. Verdade. Então vamos falar do sítio Águas Claras. Agora tu já fez a propaganda dos lugares da região, vamos fazer propaganda do seu sítio. Vamos lá. O sítio, contei um pouquinho, né, sobre a história dele. Então a propriedade ela é da família fazem quase 30 anos, né? Meu pai e minha mãe carregavam esse sonho de ter o espaço para poder curtir o final de semana. E o sítio em si tem uma particularidade, eles vieram acampar aqui então mais de 30 anos atrás, meu pai e minha mãe, e numa conversa ali dos dois sentados na beira do rio, num gramado, eles falaram que um dia eles iam ter um sítio. Nem no melhor dos sonhos eles imaginavam que era esse que eles estavam, que hoje é o sítio Águas Claras, né? Mas aí quis a vida e o destino, né, que fosse esse, né, que eles estavam acampando naquela época. E a gente tem um carinho imenso pelo lugar. Eu tenho esse sonho de ter algo aqui desde os meus 17, 18 anos. Né? Eu dizia, um dia eu vou transformar isso num negócio. Né? O pessoal dava risada na época. E feliz que eu não tentei antes, porque eu acho que ainda não era o momento. Né? E aí, nesse meio do caminho, a pandemia surgiu e a gente iniciou as nossas atividades num pontapé, né? Quase afogados aí pela água, né, pelo vírus Covid, por tudo mais que a gente precisava remar contra essa maré, e a gente criou então uma oportunidade. O sítio ele desenvolve basicamente ações muito simples, né? A gente não criou nada aqui, a gente inventa pouquíssima coisa, a gente copia muito, a gente está sempre atento ao que as pessoas gostam, né, ao que remete muito mais à essência, né, que está ligado à nossa missão, à nossa visão, né, alguns pontos ali, o nosso propósito, quando a gente constituiu a empresa. E essa conexão das famílias com a natureza é o primordial, diria que é o eixo assim, principal. Né? Então a gente tem aqui possibilidade de fazer caminhadas, tem possibilidade de fazer um acampamento, tem possibilidade de fazer um piquenique, tem possibilidade de fazer uma pescaria, tem possibilidade de fazer um almoço em família, de fazer uma confraternização de uma empresa, de fazer um aniversário, né? A gente otimizou o espaço e ainda segue organizando isso, né? É um trabalho contínuo. Vem aqui do ladinho, filho, não fica assim atrás, pai. A gente segue ainda fazendo esse cuidado com o espaço para que cada vez mais a gente tenha oportunidades, né, diferentes de receber as pessoas aqui. Né? Então, inicialmente a gente não tinha condições de montar umas estruturas de cabanas e a gente queria ter um espaço para acomodar as pessoas. Né? E aí a gente se remeteu de novo à nossa essência. Tá, mas a essência é o quê? Conectar com a natureza. Ok, então nós vamos montar uma barraca com cama box. Vamos servir um café da manhã numa cesta. Sabe? Vamos mudar. E a gente segue, né, se adaptando, então, conforme a nossa realidade, conforme os passos também que a gente consegue dar. E a gente é muito grato, muito contente, muito feliz por tudo que tem acontecido até aqui. Né? Não pensem também que são mar de flores. Sair de grandes centros, de um emprego fixo, né, de uma CLT, de estar estruturado nesse sentido, né, ambos, tanto eu quanto a Ana, e empreender, né? Empreender é construir todo dia uma batalha nova, né? É tu iniciar o dia e tu ter que encontrar uma forma de desenvolver para que no final do dia tu chegou aonde tu queria estar, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente se propôs a isso, a gente quis fugir um pouco do capitalismo, a gente quis fugir um pouco de algumas questões que as cidades, que esse estresse, que essa poluição, seja visual, sonora, né, e que está no ar, que tanto interfere, né, na nossa vida, a gente quis deixar isso um pouquinho de lado e poder aproveitar uma forma diferente.
né? E é o que a gente tem vivido aqui com grande afinco, né? Nos últimos 2 anos a gente sofreu com 2 enchentes, a última delas foi há poucos dias atrás. Felizmente aqui onde a gente está, como a gente corre muito antes, se antecipa, a gente acaba não perdendo muita coisa, né? Mas o desgaste físico, mental, de tu ver todo o teu espaço alagado, né? De Sim. querer saber se as coisas estão indo embora, se não foram embora, se estragou, se não estragou, ele é gigantesco, né? Então a gente sofre muito com isso, a gente já está pensando até em algumas adaptações ainda para o verão, para que talvez a gente não precise passar por esse desgaste, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece, eu sempre brinco que isso é um pedágio, né? Que o nosso Rio Bonito nos cobra, porque a gente está sobre ele praticamente, né? E tudo que ele entrega durante todos esses anos, e já entregou, ele de vez em quando ele vem buscar alguma coisa, né, que está faltando. Então a gente enxerga isso com toda a naturalidade e sabemos que nós estamos num espaço onde não seria o normal, né? Então a gente entende isso, isso está muito claro para nós, né? O resto a nós nos adequarmos novamente para a gente poder superar cada vez mais facilmente isso, ou com menos dificuldade que seja, né? O sítio ele trabalha num formato um pouquinho diferente do que os demais campings e lugares nesse sentido. A gente só trabalha com agendamento. Isso nos traz uma segurança um pouco maior, né? Segurança, quando eu falo, é sim também saber quem vai estar aqui, né? A pessoa já fez um contato no WhatsApp, a gente já foi lá numa rede social ver quem é, ou a gente já conhece, né? Essa pessoa já efetuou um pagamento, inclusive adiantado, né? Então a gente começa aí já um filtro, digamos assim, né? De alguns problemas que os campings normalmente apresentam, né? Que é música alta, que é muita gente, que é bagunça, que é pessoa desrespeitando alguma família ou algum familiar, né? Esse tipo de problema a gente não encontra aqui, né? E sim, somos bem metódicos nesse sentido, bem chatos, né? Se não é eu, a Ana, muitas vezes está me cobrando, tu não viu lá tal coisa, vai lá, sabe? Então a gente tenta, assim, preservar esse espaço, esse ambiente o mais familiar possível, né? Para que realmente as pessoas venham, se sintam em casa, aproveitem, né? Curtam como se fosse o seu sítio, né? E ele é nosso, né? A partir do momento que a gente abriu as portas para um negócio, ele é nosso, né? Ele é de todo mundo que frequenta o nosso espaço, sem dúvida alguma, né? A gente tem N ações aí, a gente monta uma agenda mensal, né? E aí a gente vai divulgando. Inclusive eu tô com a agenda de outubro atrasada. Hoje é quinta-feira já, né? Domingo já é outubro. Mas a gente deve lançar ela amanhã, na nossa sexta-feira, né? E tem Dia das Crianças especial, tem Dia do Professor, tem dia para day use. Vamos remontar as nossas estruturas do Camping VIP, né? Tem também a possibilidade de acampamento livre, que é onde as pessoas trazem o seu próprio equipamento, barraca, colchão, lona, enfim, cada um organiza, né, o seu espaço. Tem muita coisa bacana. Novembro está aí também, já tem mais ações, né? E aqui entra uma particularidade também que a gente gosta muito de falar, é que o sítio tem uma limitação física de 10 mil metros quadrados, né? 1 hectare. Mas a empresa Sítio Águas Claras não tem, né? Então, tanto eu quanto a Ana, a gente faz ações fora do sítio, né? Ambos profissionais, com formação. Eu sigo com o meu conselho, o CREF, né, da Educação Física, em dia, para poder exercer minha profissão também fora daqui, né? E a gente faz ações esportivas, eventos, dia de campo, enfim. A gente está envolvido em vários tipos de ações fora do sítio, né? Mais recentemente agora a gente fechou uma parceria com o Sesc Passo Fundo, minha antiga empresa, então convidei um bom parceiro, né, para fazer a atividade. E a gente vai fazer uma caminhada, um evento de caminhada e corrida em trilhas dentro da Flona, da Floresta Nacional de Passo Fundo. Opa, que legal. Essa floresta ela fica na divisa ali entre o município de Passo Fundo e Mato Castelhano, pertence ao município de Mato Castelhano. É um lugar fantástico, né? É o antigo IBAMA, ICMBio, que o pessoal fala, né? Essa floresta
São 1.370 e poucos hectares a área, é gigantesca. Ela chega até as margens da barragem do Capingui, ela tem inúmeras ramificações lá, e talhões, como eles falam, e realmente tem uma natureza assim singular, né? Algo muito, muito especial. E assim como a gente fez em Carazinho, dentro do Parque da Cidade, a gente está levando esse evento para lá, né? Então fica o convite, né? É um dos eventos que a gente está focando bastante, a gente está com as inscrições abertas, ainda num lote promocional, que é o primeiro lote. Temos aí inúmeros parceiros, né? Até não vou arriscar falar nenhum além do SESC, que é o grande parceiro realizador, porque eu arrisco deixar algum de fora, mas a gente compôs assim uma equipe de ouro para entregar um evento certamente de muito sucesso e que eu tenho certeza que no ano que vem já vai estar no calendário a segunda edição. Que legal. E quando que vai ser, Amaurel? Essa corrida e caminhada vai acontecer no dia 19 de novembro. Né? A gente está com as inscrições, então, rolando através de um site. Eu posso até deixar depois nos stories. Na verdade, já está, né? Mas é www.flonatrail.smartevent.com.br. Né? Bem fácil. Flonatrail, que é o nome do evento, .smartevent.com.br. Lá tem regulamento, tem as informações, o que compõe o kit atleta. Cada atleta inscrito, além de numeral de peito, seguro de vida, né? Chip de cronometragem, vai receber uma camiseta, vai receber uma sacochila, vai receber um repelente, vai receber um vale pizza, vai receber uma barrinha de cereal, né? E tem mais algumas surpresas aí que eu não posso contar todas, né? Mas vai receber um kit assim muito fantástico. O pessoal que está acostumado já a ir para as corridas é algo realmente diferenciado, desde o cuidado assim com a medalha de participação que a gente vai entregar. Para quem já me conhece, né, sabe desse meu cuidado. Assim, eu acredito que a medalha é algo que cada um leva, tem um significado especial para cada um que completa, né, a sua linha de chegada, seja uma questão de saúde, como a gente falou, seja uma promessa, seja um desafio entre amigos. Cada um sabe o que teve que fazer para conseguir conquistá-la, né? Então a gente produziu uma medalha assim que está simplesmente magnífica, né? Muito legal mesmo, colorida, em ferro fundido, uma medalha grande, presente, assim, realmente muito imponente. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Que legal, então. Então, reforço o convite para o pessoal que está acompanhando essa nossa live ou que vai assistir novamente no gravado, para seguir o sítio Águas Claras, para conferir este evento e muitos outros que eles organizam e também aproveitar para deixar o convite para você também conhecer o sítio, porque é um lugar maravilhoso. A gente não comentou, mas fica entre o município de Carazinho e Sarandi, não é mesmo? Então, é fácil de encontrar, mas ali nas redes sociais tem todas as informações de como chegar até o sítio, né, Amaurel? Isso, a gente está localizado na linha Ponte Nova, né? E estamos a cerca de 650 metros da BR-386, né? Então, é a BR que liga Carazinho a Sarandi. Cerca de 70 quilômetros de Passo Fundo, né? 30 quilômetros de Carazinho, né? Um lugar bem localizado, né, que está às margens do Rio Bonito, tem uma área muito verde, né, muita preservação. A gente tem várias espécies aqui de animais, de fauna, flora, peixes no rio, tem uma variedade bem grande também, né, e a gente, claro, desenvolve algumas ações também relacionadas à sustentabilidade por aqui, né, que da mesma forma tem muitos que às vezes dizem, o cara tá meio louco lá no sítio, porque ele tem feito umas ações lá e ele solta alevino no rio, né? Como se fosse o seu açude, né? Porque é comum soltar um peixe dentro de um açude, onde tu vai engordar ele para te pegar, né? E aqui a gente tem uma prática desde o início do sítio, que é todas as latas que são comercializadas, a gente vende esse alumínio e com esse valor arrecadado a gente compra alevinos de peixes. E eles são única e exclusivamente para serem soltos no rio, né? Claro, espécies nativas, né? Para repovoar.
E esses peixes, com toda certeza, eles não ficam aqui, né? Eles seguem o seu rumo, sobem o rio, descem. Talvez alguns fiquem, não sei também, né? Mas é um pequeno gesto que a gente adotou e a gente tem percebido, até mesmo porque o nosso lixo orgânico, que também é um dos pontos que a gente separa o nosso lixo, ele vai para o rio para alimentar esses peixes, né? E a gente tem percebido cada vez mais movimentação de peixes na água, né? Então isso tem acendido assim uma chama dentro de mim que, se eu puder cada vez mais, eu quero poder investir nisso, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, até mesmo para tanto que o rio já nos proporcionou, né? Eu, quando era um pouquinho maior que a Maia, aí com acho que 10, 11 anos, eu já estava aqui nas margens do rio pescando, né? E poder fazer isso com ela hoje é algo que, né, não tem preço, realmente tem muito valor, e quero que isso possa ser perpetuado e que muitas pessoas possam fazer isso com os seus filhos, né? Tanto que também a gente tem desenvolvido algumas ações aí de pesca esportiva, né? Até para mostrar também para a criançada que está ingressando nesse universo que nem sempre a gente vai precisar tirar esse peixe do rio, botar numa panela e comer eles, né? É sim muito gostoso, é nutritivo, eu adoro peixe, a gente adora peixe, a gente come peixe, mas a gente escolhe algumas espécies, a gente escolhe alguns momentos para fazer isso, né? Na grande maioria a gente tira uma foto e solta de volta, e é diversão que fica lá para muita gente fazer. Verdade. Ah, que legal, Amaurel. Gostei muito da nossa conversa. Eu espero que a gente realmente possa ter despertado nas pessoas que estão aqui com a gente, né, e que vão acompanhar essa gravação depois, um pouquinho aí de vontade, né, de estar em contato com a natureza, de melhorar um pouquinho a sua forma de ver também, né, a atividade ao ar livre, né? E te Sim. agradeço novamente por você poder estar aqui hoje, disponibilizar desse horário, desse nosso contato. Podia estar aí com a sua família, e então te agradeço mesmo por você ter aceito esse convite. Estamos, na verdade, em família, né? Eu vi que muita gente conhecida aí comentou, esteve conosco, né? Isso é muito legal. Depois eu vou olhar aí com muito carinho também os comentários, né? Eu vi que tem clientes, tem amigos, tem a mãe, obviamente, né? Dando um ibope aí para nós. Com Mas eu certeza. queria... Tem um gaiteiro. É? Tem um gaiteiro também. Olha aí, Anderson Marek. Gente, olha só, eu peço realmente desculpas, mas eu não estava vendo os comentários. Agora que o Amaurel falou, eu comecei a olhar. Jesus, queridos! Oh! E eu achando, não tem ninguém falando com a gente. Oh, que legal. Eu vou repassar os comentários então. Ó. Tem gente falando que gostaria de passar um dia no sítio com piquenique, fogo de chão, banho de rio renova as energias. Lugar maravilhoso, tão pertinho de Sarandi. Olha os comentários, gente. Obrigada, pessoal, por participarem. Eu não estava vendo os comentários. Eu vi que tive que me apresentar. Eu vi que subiu alguns aqui junto com os coraçõezinhos, daí eu não consegui ler também, mas... Ai, que legal. Obrigada, gente, pela participação de todos, pela presença. Aline. Isso aí. Sim. Posso eu te fazer uma pergunta agora? Claro. Se eu quiser responder, eu te respondo. Tá ótimo. Na verdade, é uma curiosidade, tá? Eu vi essa semana que tu publicou, enfim, um convite, né? Para aqueles tutores que quisessem receber reiki para os seus pets, isso? Isso, a gente tem uma prática de envio de reiki solidário todas as quintas-feiras à tarde. É às 3 da tarde aqui no nosso canal. Então a gente faz hoje, então. Rolou hoje. Até por isso que eu estou conseguindo assim falar, né, tão fluidamente, porque eu fiz o reiki hoje à tarde. Mas quem quiser participar, a gente sempre faz uma postagem na quarta, convidando o pessoal, né, que tem interesse, daí é só comentar na postagem, e daí na quinta-feira rola o envio. Show, que legal.
Pergunto porque, na verdade, me chamou a atenção, assim, sabe? Eu não sei se eu já tinha visto com animais, né? E daí até, obviamente, também, né? Fui pesquisar um pouquinho mais, fui olhar mais a fundo o trabalho, né, que tu desenvolve. E achei uma curiosidade, assim, bem legal, bem bacana, né? A gente tem um apego muito grande, né, pela nossa galerinha, né? E quem já esteve no sítio sabe, né? Conhece aí a Hope. Hope é a nossa mamãe aqui da Milonga. E ambas agora já estão castradas, né? A Milonga, então, é a filhote que ficou, que é algo que a gente sonhava também em ter as duas por aqui brincando. E é algo assim que é muito legal e a gente percebe muito bem no nosso dia a dia, né, nos finais de semana, quando as pessoas estão aqui, né, a identificação que as pessoas têm e a energia e a sinergia, né, com ele. Né, a gente tem algumas ocasiões que eu me incomodo um pouco, porque, né, a Milonga ainda é mais filhotona, se tu chamar ela pula, ela suja, a Hope já é um pouquinho mais comedida agora, mas a gente percebe que a grande maioria dos nossos clientes, pelo menos, já entenderam, né, que elas fazem parte do negócio, assim como eu, assim como a Ana, assim como a Maia, né, e funciona super bem, né, eu espero que o pessoal realmente já tenha identificado isso. Quem ainda não veio, certamente quando abrir a porta do carro na primeira vez que estacionar aqui, vai ser recebido por elas antes de nós. Eu lembro da primeira vez que eu fui aí, que a Hope ainda era uma filhotinha, Sim. gente. Querida. Sim, agora tá aqui. Deixa eu ver se ela vem aqui dar uma alô pra nós. Hope, vem cá. Vem aqui comigo. Vem cá, não. Vem cá. Vamos ver se ela sobe. Oi, lindeza! E começaram os coraçõezinhos. Sabe, coraçõezinhos? Tá aí, coisa linda! Tá. Oi, Hope! Tá no meio da troca de pelo agora, ninguém aguenta mais tanto pelo nas roupas, né? Na verdade é um detalhe, né? Sim. Ó, a Milonga, a Maia pediu pra me mostrar a Milonga também. Milonga! Meu Deus, que linda, que grande! Sim, tá maior que a mãe já. E ela tem contato com alguns dos maninhos dela? Você ainda tem contato? Temos com todos. Olha só a curiosidade. Vamos transformar isso até num evento, eu acho. Mas com portões abertos. Não vai ter cobrança de ingresso, obviamente. A gente se comunica com todos, né? Tem alguns que acabaram ficando com amigos, até mesmo uma com uma comadre nossa, né? E a gente visita, a gente então tem acesso. Às vezes eles nos visitam aqui no sítio. E em janeiro, quando eles forem completar 1 ano, a gente quer fazer um encontro de todos. Uau, que lindo! Aqui no sítio, são 7, né? 7 mais a mãe e mais o pai. Então esperamos estar com os 9 aqui. Que legal! Presença confirmada já. Quem curte a cachorrada, então vai ser um evento imperdível. A Maia quer falar os nomes. Tu lembra de todos, filha? Sim. Pode. Então fala aí. Fala, Maia. Tem a Milonga, o Fumaça, que é igual o pai, puxou muito o pai. E tem também o Nescau, a Cacau, Scott. o Scott e o outro. A Hopezinha. A Mini Hope, que é igual a Hope. Deixa eu me lembrar. Faltou só mais um, que o pai também não lembra o nome. Que é bem parecido com o Scott. Que nem o Scott. Zeus. O Zeus. Isso, da Isa. Muito bem! Que linda a família! E o Fumaça. Isso aí, o pai e a mãe, né? Esse da Mini Hope é engraçado, sabe? Bem curioso. Nasceram 8 filhotes ao todo, né? Um já nasceu sem vida, né? Ele tinha até uma má formação, acho que talvez tenha sido isso o motivo. E uma nasceu com tranquilamente 1/3 do peso dos outros, sabe? Bem magrinho, assim, todo raquíticazinha, era uma fêmea. E que, bem menor, filha, nasceu assim, ó. E quando nasceu eu pensei logo, falei, essa eu acho que não vai sobreviver, né?
E tá aí, gigante. Deixa eu terminar, meu irmão. E aí eu tentei dar mamar e tal, e ela não, tipo, né, pegar na tetinha da Hope e ela não, nem conseguia. Aí falei pra Ana, daí a Ana pegou uma colherinha lá, fez um preparo de um leite lá e deu 2, 3 vezes meio que goela abaixo. Depois ela conseguiu pegar e a gente só viu que ela era menor, mas não nada de diferente. A cadelinha é idêntica à Hope, porém menor, por isso que é Mini Hope. E essa ficou com a nossa comadre, eles moram lá em Viamão. Não, Viamão não. Porto Alegre. Do ladinho de Porto Alegre, agora me fugiu. Porto Alegre. Não é Novo Hamburgo. Bagé. Lomba Grande. Lomba Grande. É. E ficou com eles, essa semana eles mandaram um vídeo para nós. A cachorra tá idêntica à mãe, mas sabe o que é idêntica? Se tivesse aqui, iam dizer que era ela, né? Sim. E forte, coisa mais querida, diz ela que inclusive é a que mais se destacou, isso a gente já percebeu logo, mais carinhosa, mais comportada, mais educada, assim como a Hope é, que destoa até um pouco dos Border, né, que são um pouquinho mais terrível. Tem a mesma genética, digamos assim, né, o temperamento. É louca, muito louca. A Milonga dá um pouquinho mais de trabalho, né, filha? Mas é isso aí. A Tainara comentou aqui que conheceu a Hope na primeira vez que foi no sítio, quando ela era novinha, e foi uma ótima anfitriã. Então tá de parabéns a Hope. Show! E as meninas estão falando a Merida. Quem é que tá aí com nós, então, será? A Marise. A Ana que comentou. A Mini Hope, o nome dela, na verdade, é Merida. Ah, ok. Os nomes que a Maia passou foi os nomes que nós batizamos, não que os donos deram. Entendi. A grande maioria. Tudo bem. Eu também estou fazendo um lar temporário aqui de um gatinho e eu também tenho um nome que eu chamo ele, mas agora quando ele for para a casinha dele definitiva, né, vai ter um outro nome, então vou ter que me acostumar também com essa situação. Eu te entendo, Maia, é bem assim mesmo. Qual é o nome dele? Eu tô chamando de Cafezinho. Cafezinho. Legal. Mas então tá, minha gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela nossa conversa. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Querem deixar um abraço final para a gente encerrar? Com certeza. Assim como eu comecei, né? Então, agradecendo, eu queria terminar, né? Primeiramente a ti, né? A lembrança, ao convite. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz, né? Em poder contar um pouquinho da história, das vivências, né? De tudo que já rolou, tudo que a gente já fez por aí e o que a gente está desenvolvendo agora, né? Então, o pessoal que está nos acompanhando ou quem vai ver o vídeo depois e ainda não veio no sítio, né? Venham nos prestigiar, venham conhecer o nosso trabalho, né? É um trabalho diferenciado, a gente tem uma atenção especial com tudo à nossa volta, tudo que nos cerca, né? E é importante que a gente consiga cada vez mais, né, ampliar esse nosso leque de pessoas, de contatos, né, para que a coisa continue fluindo do jeito que veio até aqui, tão positiva. Então, muito obrigado mais uma vez. A Maia está esperando a janta, eu tenho que ir lá fazer a janta, que a mãe hoje saiu tá olhando um filme. A mãe hoje era a noite da janta com as amigas, então o pai ficou, né, encarregado. Ótimo. Ótimo, isso aí, faz parte também. Ai, legal, pessoal. Muito obrigada, então. Eu vou me despedindo, então, de vocês, agradecendo mais uma vez, agradecendo também a presença de todos que estiveram aqui ao vivo. Me desculpem por eu não ter lido os comentários, mas agradeço a presença de cada um e também de quem vai assistir novamente depois no gravado. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todos. Uma boa noite, Amaurel. Obrigada mais uma vez. Show, eu que agradeço. Boa noite também. Tchau, tchau. Até mais.